Aê você, apaixonado por arquitetura! Estamos em mais um encontro aqui no Divã, em Arquitetura no Divã, para falar de um problema que talvez atinja mais os recém-formados de arquitetura, mas assim como eu, que demorei um pouquinho para entender a vantagem, a qualidade de você ter um bom contrato, talvez você se identifique e fique aí para assistir. Então hoje, aqui no Divã, a gente trouxe um problema, que são as implicações da falta de um bom contrato de arquitetura. E claro, para falar disso, nada melhor do que um advogado. E não é qualquer advogado, é um advogado que já está há muito tempo no CAU, no nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que já entende toda a dinâmica da nossa profissão, para falar sobre esse problema, nos ajudar a melhorar e dar algumas soluções. Então hoje, o meu convite foi para o Wellison Silveira. Wellison, muito prazer de estar aqui com você. Eu acho que você é a pessoa certa para a gente conversar sobre esse problema. Mas antes disso, para que o pessoal que esteja nos assistindo entenda as implicações desse contrato e desse problema na nossa profissão, eu queria primeiro que você se identificasse para o nosso público, para ele conhecer um pouquinho mais de você. Tá. Mas primeiro eu quero lhe agradecer pelo convite, né? Tá aqui na Arquitetura no Divã, programa bastante sugestivo, deixa a gente bastante à vontade para conversar com os arquitetos. E uma das coisas que eu aprendi nesses anos trabalhando no CAU, desde 2012, eu sou assessor jurídico do CAU, foi de trazer uma linguagem, deixar aquele juridiquês do lado e trazer uma linguagem que o arquiteto entenda. E isso é importante para o tema que a gente vai trabalhar aqui, porque o contrato ele precisa estar explícito, claro, não só para o contratante, né, o consumidor no caso, mas também para o arquiteto. E aí, dentro dessas condições, eu quero trabalhar. Eu sou advogado especializado em direito imobiliário também, trabalho com direito público, e a gente tem um pouco dessa vivência da realidade profissional. Espero esclarecer as dúvidas dos profissionais e me coloco aqui à sua disposição para a gente debater esse tema bastante sugestivo. Então, vamos começar pelo problema, né? Por que você acha que o arquiteto tem essa dificuldade de fazer um bom contrato? Por que você acha que ele é tão informal? Eu não coloco apenas para os arquitetos. Eu costumo destacar isso para meus alunos do curso de Direito. Existe uma deficiência na própria formação. Isso não é culpa das instituições de ensino, talvez da própria diretriz curricular que se coloca. O estudante de arquitetura, por exemplo, em sua matriz curricular, ele tem uma disciplina de deontologia do direito, talvez noções de contrato, aspectos gerais de responsabilidade civil, e o próprio CAU ele vem oferecendo nas instituições algumas palestras, mini cursos, oferecendo uma formação complementar, porque a gente entende que um profissional, um estudante bem formado, ele vai ser um profissional bem formado. Então, essa deficiência ela vem da própria formação. E os prestadores de serviço, de uma forma geral, eles são formados para a atividade fim, ou seja, o estudante de arquitetura ele é formado para prestar arquitetura, mas ele não é formado para o mercado. E essa vivência, como você colocou, é o tempo de vida, a experiência que vai trazendo, vai calcando ele em relação às situações específicas, mas eu acho que isso precisa ser melhor trabalhado na formação dos profissionais. Até porque, Wellison, assim, muitos profissionais, eu tenho certeza que só se atentou ao fato de ter um bom contrato depois que teve problema, né?
O meu, por exemplo, ele começou com uma página e hoje já tem quase 10 páginas, porque cada item foram problemas que foram acontecendo, né, no dia a dia, e que eu achei que era importante incluir uma cláusula a mais. Né? E o arquiteto tem muito disso, né? Ele ama tanto fazer arquitetura que ele esquece que tem a parte jurídica, a parte administrativa que precisa estar bem trabalhada. Eu queria que você passasse para a gente por que você acha que arquiteto não sente essa necessidade de ter um bom contrato. Tá. Longe de mim querer esgotar o tema, né? Ou sair daqui com especialistas em contratos, mas acho que a gente pode passar algumas dicas daquilo que a vivência nos coloca, né? A primeira dica não se limite a buscar um contrato em sites de pesquisa, né? Colocar lá na barra de ferramentas, contrato de prestação de serviço e achar que aquilo ali vai lhe atender. Então esse tipo de contrato é um contrato genérico, um contrato que ele vai trazer as condições elementares, as condições básicas da formação de um contrato, né? Mas para isso, para que ele possa realmente estar coberto, além da experiência, ouvir profissionais, pesquisar também sobre o assunto e buscar adequar aquela prestação de serviço dentro da realidade fática. E o próprio Código Civil ele traz alguns princípios que eles precisam ser observados. O primeiro dele é a boa-fé dos contratos. Tá? Então, toda relação contratual ela parte do princípio da boa-fé. Então, cláusulas abusivas para o consumidor, elas são consideradas leoninas, são consideradas abusivas e elas tendem a ser exterminadas pelo próprio judiciário se assim identificar que existe alguma lesão para o consumidor. O segundo princípio é a vulnerabilidade do consumidor. Então, o consumidor ele precisa ser protegido, né? Então, dentro dessa relação existe um polo mais frágil e o polo mais frágil nessa situação não é o prestador de serviço. Presume-se que o prestador de serviço ele tem o domínio daquela situação e mais do que isso ele tem a responsabilidade civil. E essa responsabilidade civil ela protege o consumidor, que é o contratante da prestação de serviço, sobre eventuais danos ou vícios que possam ser colocados dentro dessa relação. Então, dentro dessa situação, a gente trabalhou com a boa-fé. A segunda, a vulnerabilidade do consumidor, ela precisa ser protegida. E a função social do contrato é o terceiro pilar dessas relações. Por quê? A função social do contrato, ela traz a conotação de que o prestador de serviço e o arquiteto, ele tem, além da prestação fim do serviço de arquitetura, ele está desenvolvendo sonhos, ele está desenvolvendo realidades, ele está projetando serviços. E aquilo ali não pode ser maculado. Então, você mais do que ninguém trabalha na área, você sabe que a pessoa contrata um arquiteto para materializar um sonho, né? E quando existe uma frustração desse sentido, a decepção é muito grande. E aí vem a decorrência da responsabilidade. Então a gente vai partir desses três pilares: boa-fé, vulnerabilidade do consumidor e a função social do contrato. Então você está me dizendo que, pelo que eu entendi, que é muito importante ter como um item ou cláusula exatamente o que o prestador de serviço vai entregar para o cliente, para que ele não tenha essa frustração. Exatamente. Então, partindo dos pilares, a gente vai para o esclarecimento do objeto do contrato. Então, é um primeiro ponto que precisa ser bastante delimitado, né? Então, essa cláusula, ela precisa ser bastante específica. Quando eu disse que esqueça esses contratos de site de pesquisa, é porque quando você pega um tipo desse modelo de contrato, ele vem apenas especificando contratação de prestação de serviço de arquitetura para projeto de uma casa no condomínio tal, endereço tal. Então ele se limita a descrever qual é o tipo do trabalho, projeto de arquitetura, execução, projeto de interior e o local, muitas vezes. Então, o que é que precisa, o que é que está embutido dentro desse serviço?
E aí vem as surpresas, né? Quando você chama um arquiteto para fazer uma visita numa loja, para lhe assessorar, e isso não está no contrato, e o arquiteto depois vem passar a informação e diz, olha, não era bem isso que estava no contrato. Você contratou o projeto, não contratou uma assessoria, de obra, uma assessoria de compra de produtos, né? Então isso é outra prestação de serviço que deve ser incluída e isso aí vai se somar ao valor. Quando um cliente pede uma reformulação do projeto e aquilo não está especificado no seu objeto, e aí causa mais uma surpresa, diz, não, mas eu já ofereci 2 perspectivas de projeto para você, já ofereci 3 perspectivas de projeto ou 5 perspectivas de projeto e você não gostou de nenhuma. Você, como profissional, tem que delimitar qual é o objeto do seu contrato. E aí você tem que colocar quantas perspectivas de projeto você vai apresentar. Você tem que colocar também, inclusive, se após a aprovação daquela determinada perspectiva, o anteprojeto, né, quantas reformulações serão permitidas. Porque muitas vezes não é incomum acontecer que o cliente já está com o projeto pronto, o projeto já está em fase de execução e ele vê a casa de um vizinho e diz, olha, eu vi uma varanda na casa do meu vizinho, achei tão bonito, vamos fazer essa alteração. Um detalhe, uma brise, né? E aí, aquele detalhe, para ele é uma mera, um mero detalhe, mas a gente sabe que na arquitetura qualquer traço muda a perspectiva. E aí às vezes nem combina ou você tem que fazer todo um arranjo. Então isso também tem que ficar bastante delimitado. Então na sua prestação de serviço você tem que fazer a descrição, item por item. Então você coloca lá, item cláusula 2 do objeto do contrato. E aí você vai especificando ponto por ponto aquilo que você vai prestar. Isso serve até para esclarecer para o cliente o valor do contrato. E aí você, no momento de colocar a cláusula do valor do contrato, você sai especificando cada objeto. Inclusive, horas técnicas de consulta. Consulta por telefone também é prestação de serviço. Consulta do WhatsApp. Consulta de WhatsApp, né, que é bastante comum. Olha, eu tirei umas fotos aqui, veja aqui e tal. Claro que dentro da boa-fé do contrato e da relação, porque o arquiteto ele desenvolve essa relação de confiança. Né? Uma relação de amizade. Você termina um contrato, você não tem mais um cliente, você vai ter um amigo. Né? E daquele amigo vem a indicação de mais um cliente. Né? Então é importante ficar isso estabelecido. Mas ao momento que você, às vezes o arquiteto, às vezes eu me surpreendo que o arquiteto não firma contrato. A gente está falando aqui de contrato, mas eu esqueci de dizer uma das coisas mais importantes. Não ache que o seu amigo não merece um contrato, porque o contrato não é uma relação de desconfiança. Um contrato não é uma questão de você estar duvidando se ele não vai lhe pagar. Um contrato é uma proteção para você e para o seu amigo. Né? A partir do momento que você estabelece um contrato, você está mostrando profissionalismo e você está mostrando que você tem cuidado e zelo com o seu cliente. E ele não é apenas seu cliente, ele é seu amigo. E pelo que você falou, na realidade é uma proteção maior ainda para o cliente, né? Então, assim, se de repente ele se sentir incomodado com esse contrato, é mostrar para ele que é mais para a proteção dele do que do próprio profissional. Pois é, por isso que eu falei dessa proteção da vulnerabilidade do consumidor. E aí quando você faz esse contrato com o seu cliente, você está dando proteções a ele. Então é importante deixar isso claro de que ao você enviar um contrato para o seu cliente, você não está atingindo ele ou que isso não seja. E outra questão que é bastante importante esclarecer é que RRT, o Registro de Responsabilidade Técnica, não é um contrato. Né? Ele é um documento oficial emitido pelo Conselho de Arquitetura para averiguar e para aferir a responsabilidade do profissional, a responsabilidade técnica do profissional. Muito embora dentro da RRT tenhamos elementos do contrato, que é o objeto, o valor, que quase sempre é omitido o valor real, descrição do objeto em termos técnicos, né, quais as responsabilidades que você está assumindo, prazo de contratação e prazo de término. Então, às vezes, por existir o RRT,
o profissional ele acha que pode prescindir do contrato, mas não é adequado. Duas coisas que eu queria frisar com você. Uma, que a gente falou do objeto do contrato, mas é importante também colocar no contrato o que não está incluso. Por exemplo, muitas vezes o cliente chega para um arquiteto, encomenda um projeto e tudo mais, e acha que na hora da execução ele vai estar passando na obra todos os dias como fiscal de obra ou um gerente ou administração de obra. Ou às vezes também acontece do cliente pedir o projeto, pega o detalhamento, tudo ok, mas na hora da execução, aí ele fica ligando, né, ou pedindo pelo WhatsApp, qual é o quantitativo de tinta, quantos galões eu tenho que comprar, coisas que fogem da atribuição de um projeto, né, já está numa outra esfera. Então é muito importante que ele coloque o objeto do contrato, o que está incluso, mas também o que não está incluso. Exato. E aí eu vou em outra cláusula que é importante também ser observado, que na verdade é um anexo ao contrato, que é muito importante que faça parte, que é um memorial descritivo, né, dos objetos do contrato. Então, alguns, dependendo da relação e do tipo de serviço que está sendo contratado, projeto de arquitetura, por exemplo, ao você apresentar o projeto arquitetônico, você também apresenta tem um produto, né? Você tem um objeto geral, projeto de arquitetura. Qual o produto que você vai entregar? Então, o próprio projeto propriamente dito, projeto arquitetônico. Esse projeto arquitetônico ele vem acompanhado de quê? De plantas, memorial descritivo. Qual o formato que você vai entregar esses produtos? É importante que seja também especificado. Porque senão o cliente vai querer que você entregue as cópias, por exemplo, que vão para a prefeitura. Ou até mesmo o arquivo aberto. E aí surge um questionamento, que eu não sei se você iria fazer essa pergunta, mas eu já vou adiantar. Chegaremos lá, né? Mas pode adiantar. Se o arquiteto é obrigado a entregar o arquivo em DWG, AutoCAD, né, nos arquivos abertos para o cliente. E aí, geralmente, eu recebo esse tipo de pergunta, se eu sou obrigado a dar, depende do que está no seu contrato. Não, no meu contrato não fala. Se o seu contrato foi omisso e você entregou o objeto do seu contrato, que foi projeto, ok. Mas se o seu contrato foi omisso e você se responsabilizou em proporcionar que o contratante, você está impossibilitando que ele contrate outro profissional. Vou dar um exemplo. Projeto estrutural. Alguns arquitetos não fazem a parte estrutural e aí faz o projeto arquitetônico, o cliente vai ter que contratar os complementares. Para ele poder fazer os complementares, eles precisam das medidas, né, o levantamento de área, e aí você pode entregar descrito numa planta, em PDF, e o profissional vai trabalhar em cima daquilo. E às vezes o outro profissional, ele quer economizar o trabalho dele e pede esses projetos abertos. Pode existir uma relação informal de confiança? Pode. Mas o que é que ele vai fazer com o seu projeto? Né? Esse seu arquivo. Se ele modificar o seu arquivo, né? Tá lá o seu selo, né? E ele está lá alterando o seu projeto. Então, essa informalidade é que não deve acontecer. Não é recomendável que ela aconteça, porque é a sua responsabilidade técnica e a sua responsabilidade civil que está em jogo. Tá. Né? Finalize que eu vou abrir 2 parênteses enormes. E aí, o que é que a gente coloca, né? Nesse anexo? O memorial descritivo. Quando você falou em fiscal de obra, é preciso que você faça a especificação, porque se você não vai ser o fiscal da obra, é preciso que você indique como vai ser utilizado e como vai ser realizada aquela determinada aplicação daquele produto, daquele elemento que você projetou. Tem que ter um bom detalhamento. Tem que ter um bom detalhamento. A partir do momento que você fez o detalhamento, foi a sua responsabilidade. E você colocou isso na prestação do serviço. Se você quer incluir no seu contrato gerenciamento de obra, é mais um elemento. E aí você coloca, como você disse, isso aqui não está incluído, ou vai ser incluído cobrando-se a parte. E aí quantas visitas você vai fazer, né? Olha, eu vou fazer visitas técnicas
Quantas? E aí o cliente paga a mais por cada visita que você vai fazer. Ou você vai estabelecer uma relação de gerenciamento e estabelecer já a rotina de contratos que você vai estabelecer naquele determinado contrato. Posso falar dos parênteses agora? Isso que você falou sobre o arquivo aberto. Você sabe, já deve ter ouvido, não só perguntando a você se eu posso dar para o cliente, mas a grande maioria, né, o cliente normalmente não pede, porque pede mais os profissionais dos complementares, e hoje, pelo menos estamos falando de João Pessoa, né, onde a maioria pede o arquivo aberto. O cliente, o pessoal os os órgãos públicos. Sim. Entendeu? Que seja provavelmente também para facilitar a retirada diária, para conferir se a área que você está colocando confere com o que está lá no selo. E é uma coisa que sempre gerou muita discórdia entre os arquitetos, né? Muitos não gostam de entregar e alguns, por exemplo, eu trabalho com o Revit e eu tenho que transformar em CAD para entregar. Não gostaria de entregar? Não gostaria. Qual o grande problema? Na hora que você não entrega, demora mais. Na hora que demora mais, o cliente acha que você está barrando ou impedindo uma etapa que é uma rápida aprovação de projeto. Como fica essa cláusula no contrato? Na verdade, eu nem sabia que os órgãos públicos estavam exigindo arquivos abertos, né? Porque na própria norma, você tem a relação de documentos para alvarás, habite, por exemplo, e ele diz lá planos. Aqui tem a quantidade de planos, 4 vias, né, 3 vias. Sim. Não tem arquivo aberto nesses formatos. Eu, inclusive, estava vendo, dentro do seu parênteses, eu vou abrir outro parênteses, nas propostas de alguns candidatos a prefeito de João Pessoa, estava aparecendo a proposta de alvará digital. E aí, na proposta de alvará digital, fui pesquisar como funcionava em alguns municípios. É um sistema que você carrega os arquivos. E aí, os arquivos que você vai carregar são permitidos em formatos abertos, porque é exatamente para isso, para facilitar o analista na sua percepção. O que é que precisa ser esclarecido? É até difícil você falar de contrato sem falar de direito autoral, né? Então, o que precisa ser estabelecido é a proteção do direito autoral. Já vi casos, inclusive eu tenho um cliente que passou por esse tipo de situação e que ele apresentou um projeto para a análise da prefeitura, o contratante não prosseguiu depois com o projeto e depois, curiosamente, ele teve o seu projeto plagiado, né? E como ele pegou esse projeto? Na própria prefeitura. Você entregou o seu arquivo, o projeto foi aprovado ou não e foi arquivado dentro da prefeitura. O contratante, que o processo fica no nome do contratante, foi lá, pediu cópia integral do processo e acesso aos documentos. E aí ele pegou o arquivo e entregou para outro profissional que executou o projeto daquele outro profissional. Então, o que é preciso estabelecer? A proteção do direito autoral. Como é que se faz isso, né? Essa proteção. Ótimo que você já está adiantando. O RRT é um dos elementos que pode comprovar a autenticidade do direito autoral. Então, alguns profissionais só fazem o RRT no momento da entrega do contrato, né? Ou na finalização. Ou, às vezes, só para se for da entrada na prefeitura, porque é um dos documentos que é exigido, né? Então, você aconselha fazer a RRT logo junto do contrato? A RRT de projeto ela pode ser feita durante a execução do projeto, né? Você faz a elaboração do RRT. Muitas vezes o que acontece na prática é a elaboração e o pagamento somente a partir da exigência do órgão público, né? Se houver dúvidas em relação à proteção do direito autoral, se aquele elemento que você estiver criando você entenda que vale a pena ter essa proteção, então você precisa se precaver a respeito dessas questões. Então, por isso que a gente orienta que seja feito. E o valor não é tão caro, né? Antigamente você tinha que fazer o registro em cartório,
E aí era bem mais caro você poder fazer esse registro. Hoje o CAL ele dá a possibilidade do profissional emitir inclusive o registro de direito autoral, o RDA, que aí você tem a proteção efetiva do direito, né? E como eu disse que o RRT é um dos documentos, dos indícios que você tem que fazer essa comprovação, e o RDA é a autenticidade do direito autoral. Gente, vocês estão vendo que é complexo o nosso assunto de hoje, né? Eu vou abrir mais 2 parênteses dentro desse assunto para a gente deixar realmente bem claro para vocês, porque tem muitas cláusulas e precisam estar muito claras. Nessa parte que você falou da RRT, nela não tem a planta baixa, não é inclusa o projeto em si. Ele apenas diz que existe um contrato entre as partes e que é para vamos supor, uma residência de tantos metros quadrados e tal. Que se não tem a planta, se não tem o estudo em nenhum lugar, ou não está no cartório, ou enfim, em nenhum momento isso é apresentado, o que impede de você ter realmente a garantia que aquele seu projeto ele não foi copiado? Boa pergunta. Como eu disse, o RDA é o documento que comprova essa autenticidade. No RDA você carrega o arquivo. Aí você tem a ligação do número do registro com o arquivo propriamente dito. É o segundo parêntese. Eu pago 2 vezes a RRT? Paga. Na verdade é um RRT e um RDA. Então eu pago 2 valores. Paga 2 valores. Você precisa fazer RDA de todo RRT, de todo projeto? Não. Então, realmente assim... Quais você aconselha? Quando existe um elemento ou um projeto que você realmente indica que não, eu criei esse elemento, é preciso. Então nós temos Niemeyer, existe um traço bastante peculiar que você vê uma obra dele de longe, você sabe identificar que é dele, né? Pelo perfil do projeto. E aí quando você identifica e você na sua atuação você vai desenvolvendo esse traço, é igual um artista plástico, porque o arquiteto ele é um artista, né? Então se eu vejo essa obra, eu vou saber identificar mais ou menos qual é o tipo de obra e quais são os artistas que trabalham mais ou menos com esse tipo de tela. E aí quando o arquiteto ele vai desenvolvendo esse seu traço peculiar, é importante que ele faça essa proteção. Claro que quando, outra coisa que eu aprendi no conselho, com o professor Amaro, ele disse, quando a gente está fazendo um projeto de um conjunto habitacional popular, e você só tem 2 quartos, sala, quarto, cozinha, então você tem poucas possibilidades de fazer essa variação. E aí há necessidade de fazer um RDA sobre isso? Não, porque é um projeto comum, você vai apenas trocar a disposição. Mas quando você faz um projeto específico, tem uma fachada específica, diferenciada, aí você já põe a necessidade de fazer esse registro. Uma falha que talvez o sistema SICAL ainda tenha, talvez seja esse de não carregar o arquivo dentro do projeto. O que é que comprova? Faço a segunda pergunta, né? Quando você cadastra em algum órgão público, aquele projeto com aquela RRT já é outro elemento. Porque dentro do processo administrativo, de alvará, licença, de aprovação que você está fazendo lá, é um carimbo público que está sendo disposto dentro do seu projeto. E aí já existe uma autenticidade. Não precisa ser de cartório, porque a repartição pública goza de fé pública também. E aí você já aumenta a sua comprovação de que aquele projeto é seu. Mas no caso, por exemplo, de interiores que não vai para a prefeitura, você aconselharia o profissional imprimir e levar, botar pelo menos uma autenticidade da assinatura, alguma coisa? Como seria uma proteção? Porque interiores, RDA também fica estranho, né? Porque são móveis comprados prontos, é realmente muito raro você desenhar uma peça, né? Que seja de design e possa ser replicado. É muito raro. Então, como ter isso mais garantido? A lei de direito autoral, aí a gente vai sair um pouco da lei do CAL e vai trabalhar um pouco com a lei de direito autoral. É a lei 9.610 de 98.
a lei que regula o direito autoral, também se aplica à arquitetura. Inclusive lá está disposto expressamente que inclui-se entre a proteção do direito autoral projeto arquitetônico. E aí é preciso que esses elementos, né, sejam identificados. Então, a inovação, a autenticidade daquele projeto que está sendo criado, dentro da sua pergunta, esse projeto de interior, realmente é muito difícil você fazer essa especificação. Mas, por exemplo, uma cadeira, o design de um móvel, ele tem uma peculiaridade. Como é que eu vou fazer essa comprovação? Existe, além do CAL, que faz as RRTs, existe a lei de registro de patentes. Então, você pode patentear aquele determinado elemento. Então, é um dos elementos que você pode fazer. Pague caro, né, para você fazer o patenteamento daquele determinado elemento. Vale a pena quando o objeto é bastante específico e você vislumbrar que você vai ganhar dinheiro com isso, é importante que se faça. Se você não quiser fazer o RDA, não fez o RRT, não fez a patente, o patenteamento daquele elemento, quais outros elementos você pode fazer? Uma publicação em redes sociais, por exemplo, que você comprova que você fez a inovação e há o caráter temporal nas redes sociais, é fácil você fazer essa comprovação também. E você comprovar de que não existia outro elemento antes daquele, comprovou a autenticidade e a autoria sobre aquele determinado elemento e depois você pode, inclusive, reclamar se porventura haja uma cópia. Então, hoje é muito mais fácil você ter acesso. Antigamente você tinha que ir num colunista social, ir numa determinada revista específica como a Arte Studio, né? E fazer a publicação. Falando na revista, é um elemento que também possa existir e fazer a comprovação, porque na revista tem lá o número da edição, a periodicidade, né, que foi publicado aquele elemento. E aí há também a publicidade, né, que está sendo colocada. Fulano de tal criou um projeto específico. Foi copiado, você tem como fazer a comprovação. Quer dizer, é mais um elemento de prova, né, para comparar. Por isso que eu digo, só, publicação em revista não é simplesmente por questão de divulgação ou marketing do seu produto. Também são elementos de proteção jurídica para o seu serviço. Viu, gente? Mais um motivo para vocês estarem mandando seus projetos para a nossa revista. Wellington, quero falar sobre outra coisa. Vamos supor que você não fez nada disso, né? Como você exemplificou, não fez a RRT, não fez tudo isso. Quais são os maiores desdobramentos de um contrato mal feito quando você não fez essas outras? Não publicou, não fez a RRT, enfim, não deu entrada na prefeitura e seu contrato é ruim, ele não especifica tudo. Então, eu vou tentar responder por ordem de reclamação, né? Que nos chega. Então, em relação ao descumprimento do contrato, de ambas as partes, seja pelo contratante, seja pelo contratado. E aí, não se justifica você não entregar o produto do objeto do contrato pela falta de pagamento. Para isso, você tem meios próprios de cobrança. Carta de cobrança, notificação judicial, protesto, ação de cobrança propriamente dito. E aí não justifica igual a inclusão em SPC Serasa. Você só vai fazer se há o inadimplemento. Então, você não pode justificar o seu descumprimento da sua responsabilidade contratual pelo descumprimento da outra parte. Você vai fazer a notificação, dá prazo para que ele cumpra a sua responsabilidade, e caso ele não cumpra, você faz a rescisão do contrato. E aí, dentro da sua descrição do seu objeto, que a gente estava falando, você vai colocar depois os preços correlatos. Aí a gente já vai abrir outra cláusula do preço do contrato e a forma de pagamento. Como vai ser feito esse pagamento? Quantidade de parcelas vai ser estabelecido? Conta que vai ser realizado aquele determinado pagamento? Multas, né, juros, atualizações, decorrência do não cumprimento daquele contrato. Por parte, né, a gente está falando do descumprimento por parte do contratante, se ele deixar de pagar. E o descumprimento do arquiteto, se ele não cumprir as suas partes. E aí muitas vezes chega dizendo que o arquiteto não fez o que estava negociado, por uma má formulação do seu contrato. Por isso que você tem que especificar bem aquilo que você está entregando.
E aí surge outra reclamação, que é bastante recorrente também, que é o descontentamento com o profissional. E aí não é comum, não é incomum acontecer que o cliente ele não consegue projetar aquela planta, né, na execução, e aí quando ele vê a execução ele diz que não era nada daquilo que ele tinha desejado, né? E aí alguns arquitetos trabalham demonstrando a perspectiva me lembre a palavra, isso é renderização. Um render. Um render, né? Que facilita a leitura, porque às vezes nós leigos, né, na arquitetura não conseguimos identificar numa planta baixa aqueles elementos. Aí você transforma aquilo ali numa maquete eletrônica e aí já facilita, inclusive com as cores. Facilita, mas é importante deixar claro para o cliente que ele não vai executar com aquela imagem. Ele tem que esperar, né, o detalhamento, um projeto executivo. Exato. E se você está fazendo aquela demonstração, pegue a assinatura do cliente, né, o seu aceite, né, por cada etapa. Isso vai estar na sua relação de visitas, que é outra cláusula em anexo que você pode fazer. Estaria no anexo ou estaria no corpo? Eu recomendo no anexo, no anexo. Né, porque, inclusive, como se fosse um relatório de frequência. Uma caderneta né, de frequência que você faz. Certo. E aí você pode estabelecer um cronograma. Visitas, agendamentos, apresentação de projetos. E aí dentro você descreve descrição da atividade, data, horário e assinatura. E aí você foi fazer uma visita na obra. Você cumpriu. Você faz a assinatura e pede para o cliente, qualquer responsável da obra, assinar que você esteve lá. Porque às vezes o proprietário, o contratante não está lá e diz que você não fez a visita. Me diga uma coisa, agora é por mim, quase uma consulta, gente. Muitas vezes eu faço pelo WhatsApp. Eu aviso para o cliente, estou aqui na obra, tiro as fotos e mando mais ou menos um relatório para ele. Pode ser feito assim? É mais cômodo para você, né? Sim. Mas numa comprovação você vai ter que imprimir a relação de conversas do WhatsApp para poder fazer aquela comprovação. Entendi. Então é melhor ir com um relatóriozinho na prancheta. E aí às vezes tem uma conversa, né? Até às vezes íntima naquela situação, uma relação informal, e aí você acaba expondo uma situação, né? Uma conversa do WhatsApp, quando você poderia simplesmente anexar no seu contrato um cronograma de atividades. É uma coisa bastante simples, uma planilha, né, no Word ou no Excel, você bota lá, descrição da atividade, data, horário e assinatura. Fez a apresentação do projeto, né, no render, e aí ele aprovou, deu aceite aqui. Então, tá aprovado, tá. Assinatura e data. Assinatura e data. Pediu para fazer de novo, já é outro, tá voltando, não é? Sim, eu não gostei desse elemento aqui, vamos fazer de novo? Sim, até porque o render tem um custo, né? Exatamente. A maioria dos escritórios nem fazem lá, né? Eles terceirizam. Aí coloca esse custo de nós. Foi aprovado aqui e tal, a gente vai ter que voltar para esse ponto do contrato e vai ter outro custo, né? E aí quando acontece o descontentamento com o profissional, o que é que acontece? Ele contrata outro arquiteto. Às vezes por questão de preço, né? No meio da obra, aí faltou dinheiro para a execução do contrato, ele vai tentar economizar no pior lugar que o cliente poderia imaginar, que é no arquiteto, né? É o pior negócio que o cliente pode tentar economizar. E aí ele vai para um arquiteto mais barato. Depois a gente vai entrar nessa questão de substituição. Chegaremos lá. De profissional, mas aí quando acontece essa reclamação, o que é que o cliente também precisa fazer? A comunicação do distrato. E aí ele precisa fazer a comunicação ao profissional, vai ser encerrado o contrato a partir daquele momento na fase que se encontra, e aí outra cláusula que é importante constar também. A não devolução de valores daquilo que foi pago até aquele determinado momento, e se ele tiver algo a complementar de pagamento também. Então você está fazendo, está no meio da execução do projeto e o cliente quer descontratar, mas você já está finalizando aquela fase que está em continuidade. Ela tem que ser paga e você tem que terminar. Exatamente.
E aí na advocacia nós temos expresso no Código de Ética da OAB que o advogado, quando ele sai de uma causa, ele tem 10 dias respondendo pela ação. Ele não pode simplesmente abandonar o processo e dizer que... Abandonar o barco e dizer tchau. Abandonar o barco e dizer tchau pela a proteção do próprio cliente, para ele não ficar desvalido sem uma defesa naquele processo. Na arquitetura, a gente não tem essa proteção expressa em lei nem nas resoluções do CAL. Mas como a gente parte daquele princípio da boa-fé e da vulnerabilidade do consumidor, você não pode simplesmente chegar e dizer tchau para o cliente e sair. O que é que você faz? Você faz uma comunicação de distrato e aí, no decorrer daquela assessoria, se tiver, por exemplo, um desabamento da obra, né? Como foi que você saiu? Você saiu sem nenhuma proteção, você não foi nem lá na obra para ver em que fase que se encontrava aquela determinada situação, você tem que saber sair do contrato também, para evitar eventuais responsabilidades decorrentes da sua prestação de serviço. A não ser que tenha no contrato que você não vai acompanhar a obra, ou o arquiteto não existe essa possibilidade. Estou falando de forma geral, né? Certo. Mas se você não é responsável por a execução do outro profissional, estou falando de uma forma geral se há algum vício que possa vir a acontecer. Certo. Então, um processo na prefeitura, por exemplo, você faz o projeto todo. E aí você simplesmente saiu uma notificação para você fazer essa complementação. O processo foi arquivado. O cliente ficou no prejuízo porque ele depois vai ter que começar o processo todo de novo, com o outro profissional, né? Então, assim, saiba sair do projeto também, ou do contrato. É outra dica importante. Saiba sair, sabe entrar e saiba sair. Certo. Só para a gente dar digamos assim, um arremate nesse ponto, porque ainda tem as perguntas do público que eu tenho que fazer. Vamos colocar assim, mais ou menos um roteiro para ajudar, né, quem está nos assistindo. Qual aquele roteiro mínimo que ele precisa ter? Claro, gente, assim, o ideal seria que todo mundo agisse com profissionalismo, né? Vai abrir um escritório, então organiza um contrato, faz no mínimo uma consulta a um advogado para ele dar uma lida e olhar se realmente está correto. Mas partindo do princípio, né, que não se faça isso, qual mais ou menos a listinha que você poderia nos dar com aquele mínimo necessário, tipo um roteirinho? Porque eu tenho outras perguntas aqui e a gente já vai entrar em outras esferas. Tá, vamos lá. Qualificação das partes. Às vezes acha que é besteira, acha que é irrisório, né? Mas a correta identificação das partes facilita, inclusive, a cobrança. Então, dados básicos, nome, CPF, porque até uma cobrança judicial você precisa do CPF para poder incluir no polo passivo, e endereço, né? E aí endereço dele e da obra. Endereço dele e da obra. E aí muitas vezes você não pede a comprovação daquilo. E aí o que é que você pode pedir ao cliente? A apresentação, RG, carteira de habilitação e comprovante de residência. Porque aquilo ali vai ser parte do seu dossiê, que eventualmente, tanto para sete de processo, para processos de aprovação nos órgãos públicos, você vai precisar dessa informação, quanto para uma eventual cobrança judicial. E aí então você seria já tem mais ou menos uma conta de energia. Uma conta de energia e o CNH do contratante. O contratante não é o proprietário da obra. A obra vai ser feita e tal. Então faça a especificação. Quem é o contratante e quem é o responsável pela obra. Certo. E aí vão ser partes que devem ser qualificadas no projeto, no contrato. Uhum. Então, contratante, contratado e proprietário da obra, né? A identificação do local da obra, né? Importante também fazer a especificação correta. E aí a gente vem para o objeto do contrato, que a gente já falou, bem delimitado, né? Com o anexo, com a especificação, descrição, memorial descritivo, o que é que vai constar em anexo no seu contrato. Esse anexo ele pode ir sendo ampliado, né, à medida da obra, inclusive pelas visitas, né? Exatamente. O valor do contrato, né, que a gente também já falou, especificando também as fases. O que é importante você fazer também fases
e você pode colocar, fazer o seu projeto, o seu contrato modulado. E aí você, anteprojeto, fase 1, aprovação, aí você coloca uma determinada fase. Pulou para a fase da elaboração do projeto propriamente dito. Aí você entra na fase 2. Aí fez o projeto, o arquitetônico, o projeto foi aprovado. Projeto de interior, projeto executivo, né? Projetos, detalhamento, projetos complementares, né? Compatibilização. Exatamente. E aí você vai fazendo ele modulado. Então, acho que é importante ter também essa cláusula de fases do processo. E você pode vincular as fases ao pagamento. Né? Como a gente estava falando aqui de rescisão do contrato, que é outra cláusula também, você pode colocar que a cada fase concluída não há devolução dos valores, né? Porque o serviço ele já foi realizado. E já foi entregue. E já foi entregue. Então você faz essas fases, você pode fazer um cronograma. Qual a previsão? Que aí é uma proteção para você, um planejamento, mas é uma proteção mais ainda para o seu cliente. Qual a previsão que você está dando para a realização disso? Que é uma terceira reclamação que vem na ordem de reclamações, que é o descumprimento por prazo. E o arquiteto às vezes assume muitos contratos e aí não tem equipe técnica suficiente para abarcar tudo aquilo ali e acaba atrasando um projeto para o outro, descumprindo aquela idealização que foi feita pelo cliente. Então é importante você também fazer essa delimitação cronológica, né? Quais são as fases? Vou fazer o projeto tal data, não assuma também responsabilidade daquilo que não lhe compete. Então, o projeto vai ser dado entrada em determinado órgão público, você tem que se eximir do atraso naquela determinada Sim, até porque repartição. nem depende de você, né? E aí você não pode também oferecer, porque é outro princípio do contrato, que é o objeto ser lícito, determinado, para que você tenha a especificação disso. Então, se não ofereça aquilo que você não pode dar, né? É uma máxima que a gente tem no direito. E aí, se você faz essa promessa de que você vai aprovar o projeto dele em 30 dias, ou você vai trabalhar lá dentro da prefeitura para poder correr com esse projeto, ou você está correndo um grande risco de descumprir o contrato. Então, deixa essa cláusula, a partir do momento que você protocolar no órgão, aí você coloca a depender da aprovação naquela determinada repartição. E que você pode, inclusive, ir para outros itens do contrato, né? Ou ele terceirizar, contratar um despachante. Né, para realizar aquela... Mas você vai especificar cronologicamente aquilo que lhe compete. Né? Eu vou trabalhar nisso aqui em um mês, em 60 dias, tal, aí você vai especificando as fases. A responsabilidade técnica. Aí vem também outra pergunta que é bastante corriqueira, quem deve pagar o RRT, né? Se é o contratante ou o contratado. No CAL já sai o nome do contratado, né? Sai o nome do contratante, né? Que é o cliente, e o contratado, que é o profissional que está emitindo a RRT. Isso. A resolução diz que a lei do CAL, do 678, fala que a responsabilidade pela emissão e pagamento da RRT é do arquiteto. Mas pode ser estabelecido em contrato, não é ilícito, né? É igual ao IPTU. Você tem um imóvel, a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU é do proprietário do imóvel. Se você aluga aquele imóvel, você pode colocar lá no contrato que quem vai pagar o IPTU é o inquilino, né? Ou você pode dizer, olha, o projeto é tanto e tem uma custa você pode colocar lá no contrato. De valor tal. A emissão da RRT é de responsabilidade do profissional. E o pagamento de responsabilidade do contratante. Você está sendo o quê? Claro, transparência no contrato. Né? Para não ficar o quê? Diz, o arquiteto está me cobrando por fora para cumprir uma obrigação que era dele. Porque está na lei aqui, eu vi, pesquisei, está dizendo que a obrigação é dele. Se o cliente for advogado, né? Então... Pois é. Aí faça a especificação, não é... nada de errado que você está fazendo. Você fala, mas é barato, não importa o valor, mas você estabeleceu aquilo ali no contrato com o seu cliente. Quem é que vai pagar as taxas? Não só da RRT, mas de todas as taxas que tiver que serem pagas. Taxa de uma certidão que vai ser emitida no cartório, uma taxa no determinada repartição que vai ser paga, que todas as taxas serão pagas por aquele cliente. E ele até pode botar para o cliente fazer esse pagamento e você aproveitar
o outro valor e fazer só RDA, que lhe dá uma maior segurança. E aí uma cláusula importante é os deveres das partes, deveres do contratante e do contratado. E aí você vai colocar o que é que cada um tem que fazer, né? O cliente tem que permitir que você vá na obra, o cliente tem que pagar em dia, o cliente tem que apresentar a documentação necessária para a elaboração daquela situação. Após a apresentação daqueles cumprimentos aceitos de acordo com o que foi feito, eximir o profissional de qualquer responsabilidade decorrente de contratação de terceiros, né? Por parte do profissional também colocar os seus deveres, apresentar o cronograma, cumprir o cronograma, cumprir todas as cláusulas do contrato, apresentar quais os formatos dos arquivos que ele vai entregar, então deixar bem claro toda essa relação de prestação de serviço. A gente falou da questão do estudo de necessidades, né? Que é a questão da anamnese do cliente, aquilo que ele está desejando para aquela prestação de serviço, né? E também é importante o estudo de viabilidade econômica, aquilo que a partir do momento que você apresenta, você faz compatível, né, compatibilizando o estudo de necessidade com o projeto que vai ser apresentado, e aí fez aquela apresentação, você tem que encaixar dentro do perfil econômico também do cliente. E o cliente também de ter condições de fazer o cumprimento. Porque chega no meio da obra, o cliente diz, não, acabou o dinheiro. E ficou a obra no esqueleto, né? Na alvenaria. Que é um grande problema, que a maioria dos clientes não quer dizer exatamente quanto está disposto a gastar, e o arquiteto fica fazendo um projeto sem saber em que valor exatamente encaixar, né? Eu já vi alguns contratos falando sobre o seguinte, existe a imagem do profissional também. É um dever do profissional colocar o seu nome na obra, né, naquele determinado projeto que está sendo executado, com informação, nome e número do carro, né? E aí muitas vezes se atrela, quando você vê a placa, já se imagina, aqui é o projeto de fulano de tal, e aí sabe, vai vir um projeto muito bom, muito bonito, né? E aí o projeto começou a ser executado, acabou o dinheiro do cliente e ficou o esqueleto lá, né? E sua placa estava lá no meio também. De certa forma acaba maculando a imagem do profissional, né? Ninguém sabe por que a obra parou, se foi por conta do cliente ou se foi por falha no projeto ou algum vício daquela determinada situação. E pode acabar maculando a imagem do profissional. E eu já vi cláusulas de proteção da imagem do profissional. Então, se essa cláusula, se o contrato ele foi descumprido pelo cliente, pode haver a aplicação de impulsão de multa também, pela imagem, o dano que foi gerado à imagem e à reputação do profissional. Claro que isso é bastante específico, né? Mas é uma condição que às vezes pode surgir, né? E também deixar bem claro para o cliente que o estudo de viabilidade econômica demora tempo, né? É um trabalho extenso e que tem que ser pago por fora, ou feito pelo próprio arquiteto, ou pela construtora, ou o engenheiro que for fazer a execução. Então, deixar isso muito claro, quem vai fazer esse estudo de viabilidade econômica. Tem algumas situações também que o cliente às vezes contrata, está lá previsto também a visita técnica e o acompanhamento na escolha de materiais. E aí às vezes o cliente quer bater perna, visitar todas as lojas da Marcial Pinheiro, todas as lojas da Epitácio Pessoa e da Edson Ramalho, e você não especificou, né, quantas visitas você ia fazer, só disse que era visita. Não, mas eu estou tirando o dia hoje para você. Aí coloca você para andar a cidade todinha, né, para escolher aquele material. Não é adequado que o cliente também faça o quê? A especificação de determinada loja. Está aqui o projeto e meu projeto só é compatível para você comprar na loja tal. Sim, porque aí seria um direcionamento. Mas ele tem que especificar tecnicamente, né? Aí você faz a especificação técnica. A cerâmica tem que ter tem que ter um revestimento PI, tal. Exato. Né? Você faz a especificação cor, técnica. E essa especificação técnica só pode existir em determinada loja. Aí tudo bem. Ele só vai ter aquela opção em João Pessoa. Se ele quiser ir para outro lugar, aí é a opção dele. Mas que o profissional ele também não faça o quê? O direcionamento, que aí é a venda casada. Vocês têm que ir ali.
Que aí é outro ponto bastante polêmico, que é aquela questão da pontuação, que eu não vou nem entrar nesse ponto. Não é o momento agora. Senão... Na realidade, Wellington, eu gostaria de lhe convidar a continuar comigo aqui, mas para não ficar esse vídeo muito longo, pessoal, vocês estão vendo, tem coisa demais pra gente ainda falar. Então, eu vou encerrando por aqui, mas compartilha, ativa o sininho das notificações e nos aguarde, que a gente vai fazer um bloco 2 e a gente vai continuar esse assunto. Mas enquanto isso, vai mandando esse vídeo para quem você acha que vai ser importante, tem essa necessidade de entender mais sobre essa parte do direito, o quão nós temos tanto distanciamento ainda, tá bom? Então, até lá, vamos para o segundo bloco.